Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre as diferentes abordagens para quebrar as barreiras na penetração de drogas em administrações transdérmicas. Essa é a capa do artigo que nós vamos apresentar, que nós estamos apresentando. E esse é o sumário do artigo, na forma como ele organizou o seu conteúdo. Então ele introduziu o tema de liberação transdérmica, discorreu sobre os componentes básicos e sobre os diferentes sistemas de liberação transdérmica. São todos os conceitos básicos, né, que deveriam ter sido ensinados na aula, e depois vem o foco do nosso trabalho, que são a transposição das barreiras, né, formas de se favorecer a biodisponibilidade no sistema de liberação transdérmica. Basicamente, o sistema de liberação transdérmica tem que ser diferido da aplicação tópica por causa da questão do sistema transdérmico promover a liberação sistêmica do principativo, enquanto o tópico é uma aplicação local do principativo. E esse sistema de liberação sistêmica transdérmica, ela é muito cômoda, por isso muito preferida pelos pacientes, né? Ele já é bem estabelecido na liberação de algumas drogas, como alguns anticoncepcionais, a nicotina e alguns anti-inflamatórios. E ela tem o benefício de evitar o efeito de primeira passagem, assim como evita alguns efeitos colaterais associados à administração por via oral. E, tem a comodidade, né? O grande problema da administração por via transdérmica é a biodisponibilidade. É a partir do momento em que a pele é uma barreira, né, que atrapalha muito a absorção de medicamentos. Então, o extrato córneo, que é essa camada da pele que é muitas vezes comparado com o sistema de tijolo e argamassa, por causa da forma como os corneócitos estão distribuídos no espaço, e a argamassa como seria as proteínas, os lipídios e as lipoproteínas que compõem o meio extracelular, formando uma camada muito densa, muito resistente, muito pouco permeável a substâncias. Então, essa biodisponibilidade vai depender da concentração do principativo na formulação aqui em cima, em contato com a pele, a área em cima da qual você vai estar administrando a formulação e a própria natureza do principativo, que vai determinar se ele vai ter lipofilicidade, por exemplo, necessária para transpor a pele, ou então a massa molar dele. E ele pode entrar pela via intracelular, intercelular ou folicular. Os componentes básicos de um sistema de liberação transdérmico são esses aqui descritos, né? É a matriz, a droga, o potencializador e outros recipientes. Esse desenho aqui ilustra um pouco de como seria a matriz, né? A matriz de liberação transdérmica, ela na verdade é a combinação de diferentes componentes, né? Estão aqui citados, por exemplo, uma camada de adesivo, uma membrana permeável à droga, um reservatório de droga e uma camada protetora desse sistema todo. Isso tudo junto compõe a matriz do sistema, onde você vai poder colocar a droga, o potencializador e outros recipientes caso necessários. Então, os sistemas transdérmicos são diferentes combinações desses elementos em diferentes organizações. Temos aqui vários tipos, né, de organização que se pode ter de um adesivo transdérmico. E vamos ao que interessa, né, que são as diferentes formas de transpor permeabilidade de drogas pela pele. Essas técnicas podem ser divididas em técnicas passivas e ativas. As técnicas passivas envolvem vesículas, microemulsão, nanopartículas, formulações supersaturadas, complexos de inclusão, efeitos de conservação e misturas eutéticas. As vesículas, né, são as emulsões, são envolvendo surfactantes ou coloides, que permitem então envolver o principativo, e isso permite o transporte da droga através da pele, favorecido, né? As vesículas atuam como transportadores de droga, atuam como intensificadores de penetração, como depósito de liberação sustentada e também como uma membrana limitadora do transporte da passagem de moléculas. Então as vesículas são uma ferramenta muito versátil que promove, que favorece o transporte, permanência, o depósito do principativo na pele, através da pele. A microemulsão, né, basicamente é como se fosse um sistema de vesículas menores, que favorece então ainda mais a proteção também do principativo contra a hidrólise e oxidação e intensifica a permeação mais do que a vesícula. E as nanopartículas, elas promovem uma absorção ainda maior, ainda mais inigualável e incomparável do que quando comparadas com as microemulsões e as vesículas. Ela praticamente dispensa intensificadores e possui uma biodisponibilidade ótima,
né, fica apenas limitada pelo fato de ser nanométrica, então ela não pode carrear substâncias, por exemplo, biofármacos. Também existem as formulações supersaturadas. Elas permitem que você forme uma substância amorfa, então você vai supersaturar um meio, um solvente, com o seu princípio ativo adicionado de inibidores de cristalização, de modo que quando a sua substância, a sua solução supersaturada tenda a precipitar, o seu precipitado não vai cristalizar e sim vai formar uma substância amorfa que se torna inócua, ou seja, inofensiva ao extrato córneo. E essa substância amorfa, né, devido à falta de interações intermoleculares, devido à desorganização, devido, ou seja, à alta instabilidade, cineticamente falando, ela possui uma melhor biodisponibilidade. Também existem complexos de inclusão, que são compostos por esses anéis, por essas ciclodextrinas, né, que são carboidratos, que são glicosídeos polimerizados dessa forma circular, que promove a formação desse complexo. Tridimensionalmente ela tem esse formato, parecendo uma cuia, que quando sintetizada em presença do princípio ativo, ela envolve o princípio ativo, que fica incluído dentro desse buraco aqui no meio, e isso também favorece a interação do princípio ativo desse complexo, de modo geral, com a pele, favorecendo então o transporte através do extrato córneo. Também é possível explorar o efeito de conservação para promover o aumento da permeabilidade da pele para o princípio ativo. A conservação é o que acontece quando você tem uma emulsão cujo emulsionante está adicionado numa concentração acima da sua concentração micelar crítica. Isso leva à coalescência da emulsão e a conservação, né, a uma auto-organização em escala nanométrica desse emulsionante, que vai ter incluído nele, nessa estrutura, o princípio ativo. Então isso que é chamado de coacervato e também pode ser utilizado como reservatório do princípio ativo no sistema de liberação transdérmica. Também podem ser utilizadas misturas eutéticas. As misturas eutéticas são aquelas onde substâncias diferentes, com pontos de fusão diferentes, quando misturadas, passam a se comportar como uma substância pura. É o que acontece, melhor exemplo de todos, a água e o etanol, né, que possuem, quando misturados, um ponto de ebulição próprio. E quando se trata de substâncias químicas, de ponto de fusão de princípios ativos, você tem que a inclusão de substâncias que diminuem o ponto de fusão favorecem com que o princípio ativo sofra fusão em contato com a pele. O calor da pele promove essa fusão, e essa fusão aumenta a atividade termodinâmica, aumenta a energia potencial das moléculas, a sua movimentação e a sua interação com os lipídios da pele, ou seja, de modo geral, em última instância, aumentando também a sua perfusão pelo extrato córneo. As técnicas ativas de aumento de permeabilidade da pele são a iontoforese, sonoforese, eletroporação, microagulha, injetor a jato sem agulha, magnetoforese, ontoformas mecânicas e radiação com feixe de elétrons. Então, a iontoforese, ela consiste em submeter a pele a uma diferença de potencial, a uma corrente elétrica de baixa voltagem, que promove 3 fenômenos em concomitância: a eletroforese, a eletroosmose e a eletroporação. Aqui está um esquema, né, esquematizando esquematicamente como é que acontece a iontoforese. Né, você tem que essa carga elétrica, ela promove a movimentação do princípio ativo, isso é a eletroforese. Ela também promove a abertura de canais de passagem a separação de proteínas de oclusão, né, que permite a abertura de poros na membrana e também poros intercelulares. Essa é a eletroporação. Também existem as técnicas de sonoforese, que utilizam ondas sonoras, né, para a abertura de poros na pele, que eu acredito que outro grupo irá citar. Também tem a eletroporação, que, diferente da iontoforese, ela utiliza altíssimas voltagens em curtíssimos períodos de tempo. Ela promove a abertura, uma eletroporação mais eficiente do que a eletroporação da iontoforese. A iontoforese é voltada para um método um pouco mais abrangente de corrente elétrica para movimentação do princípio ativo, enquanto a eletroporação é voltada especificamente para a abertura de poros grandes, então daí o aumento na voltagem em pequenos períodos de tempo para evitar danos. Isso aumenta muito a versatilidade do sistema de
de passagem de drogas por via transdérmica, porque permite até mesmo a utilização de drogas de biofármacos, de macromoléculas, como anticorpos e oligonucleotídeos e oligopeptídeos. Também existem as microagulhas, que também vão ser citadas por outro grupo. Existem injetores a jato sem agulha, que são esses instrumentos previamente pré-fabricados, né? Que você só precisa adicionar o seu medicamento nele e fazer a injeção. Eles são rebuscados e são muito eficientes e preferidos pelos pacientes também, devido à sua praticidade, também por ser indolor. Existe a magnetoforese, que é a aplicação de um campo magnético à pele, de modo a liberar então a medicação, que vai ter sido feita com incorporação de magnetita, criando magnetolipossomas. Isso permite a liberação pulsátil, né, impulsos eletromagnéticos que promovem a liberação controlada da droga no sangue. E esse comportamento, interação com campos magnéticos, também permite o direcionamento do princípio ativo para o tecido-alvo. Isso faz deles vetores muito eficientes. Também podem ser utilizados para aumentar a permeabilidade da pele ondas fotomecânicas, lasers de ondas fotomecânicas de alta pressão por pouco tempo. Também foi comprovado por experimentos que promove o aumento da permeabilidade da pele. Uma outra técnica válida de ser citada é a irradiação com feixe de elétrons, mas essa técnica não é uma irradiação de feixe de elétrons sobre a pele, para o aumento da permeabilidade da pele. Ela aumenta também a distribuição, a passagem de medicamento de princípio ativo para a pele, mas isso é uma técnica, uma ferramenta para a síntese de polímeros. Então é uma técnica que pode ser utilizada na hora da fabricação da matriz do sistema de liberação. Essa matriz, né, o adesivo, a camada protetora, a membrana polimérica, tudo isso pode ser feito sob radiação de feixe de elétrons, ao invés de ser feito sobre o processo termoquímico, que é o processo padrão de polimerização dessas substâncias. O processo termoquímico necessita de um iniciador, um reagente que gera um resíduo ao final do processo. A irradiação com feixe de elétrons independe do uso de iniciador, de modo a ser livre de resíduo. Ela também tende a formar membranas microporosas, né, então membranas muito eficientes no controle da liberação de medicamentos, se tornando então um processo superior, melhor, preferível ao processo termoquímico, podendo atuar numa faixa de temperatura muito maior. Termoquímico depende de faixas de temperatura específicas e também precisa de uma energia de ativação menor para iniciar, né, a polimerização. Então, foram muitas as técnicas aqui citadas que são utilizadas para promover uma mudança na permeabilidade da pele, e todas essas técnicas podem ser utilizadas em combinação umas com as outras. Já foram muitas técnicas que foram comprovadas terem sinergia, né? A utilização, por exemplo, de uma abordagem química para a alteração da permeabilidade da membrana, em associação com iontoforese, com eletroporação, com ultrassom, por exemplo. Ou até mesmo a associação da iontoforese com ultrassom, com laser de alta pressão. Então a gente tem que a liberação transdérmica é uma disciplina muito interdisciplinar, muito complexa, né, que depende de conhecimentos de ciências farmacêuticas, ciências de materiais, da biologia, da medicina, da física e da engenharia. Tem que ter a colaboração multiprofissional para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então o artigo concluiu, né, que é uma metodologia muito popular, de popularidade sempre crescente, é sempre muito viável, dispensa comentários a facilidade e a praticidade de um sistema de liberação transdérmico e sua comodidade. Ele é indolor, e a única grande barreira que precisa ser transposta é a biodisponibilidade, a inacessibilidade da corrente sanguínea para a pele, né, devido à presença do extrato córneo. Então, transposta essa barreira se torna uma das melhores vias de administração, a via transdérmica, que possui menos efeitos colaterais. Essas foram as nossas referências e muito obrigado.